Olá, você está acompanhando mais um relato de caso do canal Blood Scientific News. Nesse caso, nós apresentaremos uma análise clínica interdisciplinar baseada no relato de caso sobre os benefícios do rituximab no tratamento da anemia refratária em pacientes com vasculite associada ao ANCA. Esse relato foi elaborado pelas acadêmicas Beatriz Balotin e Luísa Rabock. Para iniciarmos, a vasculite associada ao ANCA, ou AVA, não é apenas uma doença inflamatória. É uma patologia autoimune grave, caracterizada pela ativação dos neutrófilos que atacam o endotélio de pequenos vasos sanguíneos. Um dado alarmante é que entre 73% e 92% desses pacientes já apresentavam anemia no momento do diagnóstico. Esta anemia não tem causa única, ela é um resultado de uma combinação de falência renal, inflamação crônica sistêmica e desregulação no metabolismo do ferro, o que torna o manejo clínico extremamente desafiador para a equipe multidisciplinar. Então imagine que os nossos vasos sanguíneos são como pequenas estradas que levam oxigênio e os nutrientes para os outros órgãos. Nessa condição, o sistema de defesa do corpo, que deveria estar nos protegendo, ele acaba se confundindo e começa a atacar essas estradas, causando alguns problemas, o que é chamado nesse caso de inflamação necrotizante. A paciente do relato é uma mulher de 56 anos que buscou atendimento de emergência com um quadro de fadiga severa e progressiva e tontura a pequenos esforços. Também relatou a presença de fezes escurecidas na semana anterior à internação. Na admissão, o estado estava um pouco agravado. Ela tinha fraqueza generalizada severa, náuseas, episódios de vômito, palpitações e suores frios. No exame físico da paciente na admissão, foi constatado taquicardia, frequência cardíaca de 103 batimentos por minuto, uma pressão arterial de 14/9 e a presença de alguns sons na ausculta pulmonar. Nos exames laboratoriais da paciente, foi confirmado estado crítico sistêmico. A hemoglobina estava em 56 gramas por litro, que caracteriza uma anemia profunda e refratária. Na investigação da anemia foram excluídas a hemólise, combo direto negativo e bilirrubinas normais, e a deficiência nutricional. Os níveis de vitamina B12 e folato estavam normais. Aos exames bioquímicos, a creatinina sérrica indicava uma lesão renal aguda sobreposta a uma doença renal crônica. Os marcadores inflamatórios como a proteína C reativa confirmavam a inflamação sistêmica severa. E o metabolismo do ferro, a ferritina estava elevada, a saturação de transferrina indicava uma restrição de ferro, então o corpo estava com ferro, mas ele estava sendo, entre aspas, sequestrado por essa condição. Em relação aos achados de imunologia clínica, MPO-ANCA teve uma positividade confirmada com título extremamente elevado, e nesse caso é interessante salientar o que isso significa. O ANCA significa anticorpo anticitoplasma de neutrófilo. São anticorpos do sistema imunológico que, em vez de atacar os vírus ou bactérias, eles atacam as próprias células de defesa do corpo, os neutrófilos. O MPO refere-se a mieloperoxidase, uma enzima que fica guardada dentro dos neutrófilos. Quando a ANCA se liga a essa enzima, ela ativa o neutrófilo de forma errada. Uma vez ativada pelo MPO-ANCA, o neutrófilo libera substâncias tóxicas e as enzimas que causam a inflamação necrotizante dos vasos sanguíneos de pequeno calibre são liberadas. No caso da paciente, esse ataque ocorreu principalmente nos rins. Os achados de imagem e histopatologia na tomografia de tórax revelou opacidades em vidro fosco difusas e bilaterais, consolidando irregularidades, sugerindo talvez pneumonia intersticial associada à vasculite. A biópsia renal revelou também glomerulonefrite necrosante, pálse imune. O exame histológico foi detalhado. Dos 42 glomérulos examinados, 28 apresentavam esclerose global e 5 esclerose segmentar. A abordagem inicial do tratamento tinha como objetivo controlar simultaneamente a anemia grave e a atividade da vasculite.
A paciente recebeu imunossupressão padrão com metilprednisolona associada a uma dose de ciclofosfamida intravenosa de 600 mg. Além disso, foi iniciada a terapia de suporte hematológico com eritropoetina recombinante semanal e múltiplas transfusões sanguíneas. Inicialmente, houve uma resposta aparente. Após as transfusões, a hemoglobina aumentou de 56 para 87 gramas por litro. Como podemos observar no gráfico, logo após atingir o pico de 87 gramas por litro, a hemoglobina sofreu uma queda brusca, retornando rapidamente para valores inferiores a 60 gramas por litro. Esse comportamento demonstrou que a causa da anemia não estava sendo adequadamente controlada, que mesmo com transfusões, ferro e eritropoetina, a paciente permanecia dependente de suporte hematológico. A principal explicação para esse caso está na fisiopatologia da anemia da doença crônica. Embora a ciclofosfamida promova imunossupressão generalizada, ela não atua de forma suficientemente direta sobre a cascata inflamatória mediada pela interleucina 6 e pela hepcidina. Consequentemente, o ferro continuava sequestrado dentro das células, impedindo uma produção eficiente de hemácias. Portanto, apesar do tratamento convencional, a paciente seguia apresentando anemia refratária e dependência transfusional. Diante da persistência da atividade da doença e a falta de resposta ao tratamento inicial, foi tomada a decisão de iniciar o rituximab. Esse momento representou a principal mudança terapêutica do caso. O rituximab é um anticorpo monoclonal direcionado contra o antígeno CD20 presente nos linfócitos B. Ao eliminar essas células, ele reduz drasticamente a produção dos anticorpos ANCA, responsáveis pela manutenção da vasculite. O mecanismo pode ser entendido em 3 etapas. O primeiro ocorre a depleção dos linfócitos B autorreativos. Com menos células B, a redução de produção de ANCA. Em seguida, ocorre a diminuição da atividade inflamatória sistêmica. Essa redução inflamatória leva a uma queda importante dos níveis de interleucina 6, uma das principais citocinas envolvidas na anemia da doença crônica. Consequentemente, a redução da produção de hepcidina. Com a diminuição da hepcidina, o ferro deixa de ficar preso dentro dos macrófagos e enterócitos. Esse ferro é liberado para a circulação e volta a ficar disponível para a produção de hemácias. Para esse caso, foi utilizado um esquema de 4 infusões de 500 mg a cada 2 semanas. A dose total administrada foi de 2.000 mg. Segundo os autores, esse protocolo apresenta eficácia semelhante ao esquema clássico semanal, porém com maior praticidade para o paciente. A partir desse momento, observou-se melhora progressiva dos marcadores inflamatórios, redução dos títulos de MPO-ANCA e recuperação consistente dos níveis de hemoglobina. Foi essa intervenção que permitiu à paciente sair da dependência transfusional e alcançar remissão hematológica sustentada. Esse caso demonstra que o rituximab pode resolver de forma eficaz a reverter anemias graves em casos de vasculite e auxiliou também a transição da paciente da dependência de transfusões para uma remissão hematológica sustentada, sugerindo que o rituximab ajudou a superar a restrição funcional de ferro ao suprir os fatores inflamatórios subjacentes da anemia de doença crônica. Nós queremos agradecer a você que assistiu até o final do vídeo e acompanhou o nosso relato de caso. Não se esqueça de deixar o seu like, fazer um comentário e compartilhar com seus amigos ou com alguém que ainda não saiba sobre o tema. Muito obrigada e até o próximo vídeo.